A Casa Espírita Estudantes do Evangelho apresenta Seminário nos Domínios da Mediunidade, obra ditada pelo espírito André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma coprodução do GEAF. Então, a mensagem é do livro Palavras de Vida Eterna, uma mensagem de Emmanuel, número 97, intitulada Pai e Amigo. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, o pai chegou a vê-lo. Moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 20. É possível que essa ou aquela falta te sombreie o coração, impelindo-te ao desânimo. Anseias respirar a fé pura, entregar-te aos mistérios do bem, contudo, trazes remorso e tristeza. Dissipaste as forças da vida, extraviaste votos santificantes, erraste, caíste na negação, qual viajor que perdesse a luz. Entretanto, recorda a providência divina e reergue-te. O amor de Deus nunca falta. Para toda ferida haverá remédio adequado. Para todo desequilíbrio aparecerá reajuste. Fixa-te no ensinamento do Cristo enunciando o retorno do filho pródigo. O reencontro não se deu em casa, com remoques e humilhações para o moço em desvalimento. Assinalando-o no caminho de volta, e quando ainda estava longe, o pai, ao vê-lo, moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai não esperou que o filho se penitenciasse o rojo, não exigiu escusas, não solicitou justificativas e nem impôs condições de qualquer natureza para estender-lhe os braços. Apenas aguardou que o filho se levantasse e lhe desejasse o calor do coração. Então, vamos elevar a Deus nossos pensamentos para agradecer pela oportunidade dessa vida, para agradecer pelo dia de hoje, pelo nosso encontro, pelos amigos que temos reencontrado ao longo do caminho, que renteiam conosco a caminhada, que estudam junto conosco, que nos compartilham os dias, seja na intimidade, seja no distanciamento natural das atividades e ocupações de cada um. Agradecer pela oportunidade de estudar e de ampliar os nossos horizontes. Agradecer por ter o Senhor buscado os nossos passos na estrada, passos cambaleantes e ainda carregados de remorso, de culpa, mas brilhou o amor maior incondicional para as nossas vidas. E é por isso que nós agradecemos por essa oportunidade e pedimos, Senhor, que nos ilumines e nos fortaleças, que não permita que nós nos esqueçamos de que nada temos a reclamar, mesmo em meio a dores e dificuldades. Que a dificuldade vem junto com o recurso para a solução, mas que nós só conseguiremos visualizar, entender e aproveitar se tivermos o coração limpo ainda das nossas mazelas, da nossa recalcitração sobre erros que não mais têm lugar nas nossas existências. Que esse aprendizado todo que estamos fazendo aqui no nosso estudo possa nos reafirmar todas essas conclusões e nos clarear a mente e o caminho para novas realizações. Sob o amparo amoroso e querido da espiritualidade que em vosso nome nos dirige e protege, e com a vossa permissão, nós iniciamos o encontro desta noite dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Muito bom, cadê nossa Fernanda? Então, Fernanda, seja bem-vinda. Vou abrir aqui o seu trabalho. Boa noite, pessoal. Hoje o nosso tema hoje, né, sobre o capítulo 25, em torno da fixação mental. Já pode passar o primeiro.
eu fui buscar uma definição, né, do que seria fixação mental, né? Porque todos nós temos, em algum momento, o nosso pensamento fixa em alguma coisa. E no livro A Obsessão e Suas Máscaras, né, da Marlene Nobre, eles falam que a fixação mental representa a aderência do pensamento a um objeto, né, ser ou coisa, impedindo o fluxo normal e cristalizando-o de maneira que se lhe obsta qualquer modificação. Então, a fixação mental ela vai se diferenciar da concentração. Por exemplo, quando estamos estudando algum assunto, né? Quando estamos na escola, na faculdade, ou estudando um livro, a gente tem um foco, né, num determinado assunto, que é a nossa concentração. Mas a fixação ela não é uma questão temporária, igual quando estamos estudando, né? Ela afasta qualquer ideia de qualquer outro assunto. A pessoa fica fixa somente naquele ser ou naquele assunto, ou, né, numa coisa fixa e ela, inclusive, ela tem uma amnésia, ela esquece as outras coisas. Ela esquece até quem ela é, ela pode esquecer o seu nome, né? E essa fixação, ela pode começar na vida encarnada. Só que na vida encarnada, como o nosso corpo ele está retido no corpo, a gente não tem uma percepção tão aguçada, né, das coisas, porque o nosso espírito está enjaulado no corpo. E a partir do momento que ocorre o desencarne, a percepção ela aumenta, né? E aí o espírito ele cristaliza a atenção dele naquele assunto que é o que mais lhe chama atenção. Então, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? Não ficar fixo em sentimentos ruins, porque isso pode acarretar um aumento dessa percepção após o nosso desencarne. E quais são as causas, né, da fixação mental? No livro Obras Póstumas, né, do Chico, ele cita que são as contrariedades, sobretudo os desgostos amorosos, a vingança, né, o desespero, as paixões. Então, geralmente ocorre um desequilíbrio emocional em alguma fase da nossa vida, e isso qualquer um de nós pode estar sujeito, né? No momento que alguém nos trai a nossa confiança, ou nos ofende, né? Ou ofende alguém que a gente ama, pode ocorrer um desequilíbrio emocional da nossa parte, né? E isso pode nos trazer sentimentos de ciúme, de inveja, de vingança, né? De muita mágoa. E são esses sentimentos ruins, né? Que são causados pelas coisas que vão acontecendo na nossa vida, que podem causar a nossa fixação em um determinado problema, né? Só um instantinho, Fernanda, que você falou que Obras Póstumas é do Chico e é do Ah, Kardec. é do Kardec, eu falei errado. Então, comumente desencarna-se a alma sem que se lhe desagarrem os pensamentos enovelados em situações, pessoas e coisas da Terra. Então, foi por isso que eu falei que é importante que a gente sempre vigie os nossos pensamentos, porque nesse momento onde ocorre o desencarne, né, que pode ocorrer ao aumento da nossa percepção. Então, a mente continua encarcerada nos interesses quase sempre inferiores do mundo, cristalizada e enfermiça em paisagens inquietantes criadas por ela mesma. Isso está no capítulo 4 desse livro que a gente está estudando, Nos Domínios da Mediunidade, né? Então, no momento do desencarne, todo aquele sentimento ruim que estejamos sentindo, ele pode aumentar, né? Então, é por isso a importância da gente manter nosso pensamento em coisas boas, né? Manter os sentimentos controlados. No capítulo 4 desse mesmo livro, ele cita um exemplo. Ele conta a história sobre um espírito que estava tão cristalizado que ele nem se recordava do seu próprio nome, né? Ele fora um estivador no cais, ele era um homem forte, musculoso, né? Mas ele era um alcoólatra. E a uma certa vez ele chegou alcoolizado em casa, né? Brigou com o pai dele e ele esbofeteou o pai. E o pai ficou muito chateado e praguejou o filho, né? Ele, tipo, ele saiu do equilíbrio também e falou para o filho, chamou ele de infame, falou que o braço dele seria
transformado num galho seco, porque ele havia esbofeteado o pai. E quando o filho ouviu essas palavras, aquilo teve um grande impacto nele, né? Ele sentiu como se uma força hipnotizante o transformasse. E aí ele saiu pela via pública, alcoolizado, pensando naquilo que o pai dele tinha falado para ele, né? E aí ele aconteceu um desastre, ele foi atropelado por um bonde e veio a perder o braço, mas ele continuou vivo, mas perdeu o braço. Então ele sobreviveu por alguns anos, ele continuou na vida, né, do alcoolismo e essa ideia que o pai dele colocou nele, pôs um sentimento tão grande de rejeição na vida dele, e ele ficou fixo naquela ideia. E quando ele morreu, depois de algum tempo, né, por causa do alcoolismo, não tinha nada a ver com o braço, ele, depois da morte, ele continuava sentindo o braço dele ressecado, né, inerte. Então, assim, o remorso que ele sentiu por ter ofendido o pai dele, e aquilo que o pai dele falou para ele ficou tão arraigado na consciência dele, que mesmo após a morte, o perispírito dele manteve, né, o braço como se fosse um galho seco. Ele ficou com essa mente cristalizada nessa maldição que ele achava que tinha recebido do pai. No livro Instruções Psicofônicas, aqui não está aparecendo, também conta a história desse irmão F, que ele foi um grande banqueiro, né? Ele não foi um homem criminoso na vida dele, inclusive, ele, assim, ajudava na igreja, não era um homem religioso, mas ele cumpria, ia na missa por obrigação, né? Ele não era um exemplo de pessoa religiosa, mas a mente dele era fixada em juntar bens materiais, em juntar dinheiro, né? E ele viveu a vida dele toda preocupado em só guardar dinheiro, amontoando, né, bens materiais. E a ideia do ouro, né, na existência dele, foi dominando a mente dele durante a vida dele encarnada. Aí, quando ocorreu o desencarne desse homem, né, ele não sabe por quantos dias ele dormiu, e aí ele compareceu numa reunião mediúnica e ele começou a contar a história dele, né? E ele fala que ele não sabe quanto tempo ele ficou lá, mas quando ele acordou, ele entendeu que ele estava num sepulcro, né? Ele ficou apavorado, porque estava tudo escuro, né? Ele se sentia enjaulado, ele começou a sentir uma falta de ar, né? Porque ele não conseguia respirar, aí ele começou a gritar por socorro, e aí ele saiu correndo. Né, quando ele conseguiu se soltar, né? Ele não conseguia enxergar, né? E ele começou a palpar o sepulcro lá, né? E ele começou a sentir algumas coisas em relevo, né? E ele conseguiu perceber que era um túmulo. Só que ele sentia que ele estava numa grande prisão, né? E ele achou que ele estava louco e saiu correndo e ele achava que era noite, mas é porque tudo em volta dele eram sombras e ele se sentia como se ele estivesse enjaulado. E quando ele conseguiu chegar na rua, ele viu que quase ninguém percebia a presença dele, né? Aí ele viu um bonde, e aí ele começou a pedir para o bonde parar, mas ninguém percebia a presença dele. Aí ele percebeu que ele achava que ele estava doente, ou que ele estava exausto, ou que ele estava ficando louco, né? E começou a chamar pelo condutor do bonde, o bonde não parava. Aí o bonde parou, ele entrou no bonde, ele olhava para as pessoas não o reconheciam. E tudo que ele olhava, ele conseguia ver que tudo estava talhado em ouro, né? Então, ele achava que as pessoas que estavam no bonde estavam vestidos em dourado, é, o bonde era de ouro, né? Ele tentava conversar com as pessoas que estavam lá e ninguém ouvia o que ele estava falando. E ele ficou em estado de desespero mesmo, porque como ele só pensava em juntar dinheiro, tudo que ele olhava parecia ouro, né? O sepulcro era dourado, parecia um caixa forte,
o bonde era de ouro, a roupa das pessoas era em ouro, e ele começou a achar que realmente ele estava ficando louco. Aí, nesse momento, ele achou que talvez se ele corresse para a casa dele, né, ele se sentisse um pouco mais confortável. Só que quando ele chegou em casa, ele morava num prédio, e ele aí, como ele tinha pouco tempo que ele tinha desencarnado, ele ainda não conseguia, passar por portas e paredes, né, e ele não conseguiu entrar em casa, porque ninguém o reconhecia, ninguém o via. Então ele dormiu no chão, na porta do prédio, né, ficou esperando alguém passar pela porta, né, para ele conseguir entrar. E só de manhã que ele conseguiu, entrar no prédio. Só que ninguém reconhecia ele. Aí ele foi para o quarto dele, aí ele olhava para a cama dele, a cama era em ouro maciço. Aí ele sentiu sede e foi procurar tomar água. A água era um líquido que parecia um ouro. Aí ele sentia fome, foi procurar comer um pão, o pão era de ouro também. E ele começou a sentir que ele estava assim, em total desespero. Aí depois disso, como ele achou que ele estava dementado, ele achou que poderia pedir ajuda numa igreja. E aí ele foi para a igreja que ele ia à missa aos domingos, né? E aí ele chegando lá, ele lembrou que ele tinha um relacionamento com o arcebispo, que às vezes ele ajudava a igreja financeiramente, né? Que ele já tinha convivido com alguns sacerdotes. Então ele resolveu pedir ajuda na igreja, né? Porque ele não era uma pessoa muito religiosa, mas ele ajudava como se fosse por uma obrigação. Aí quando ele entrou na igreja, ele sentiu que ele precisava confessar, né? Então ele começou a perceber também que alguma coisa estava errada com ele, né? Que a vontade tinha que partir dele. Então ele achou que se ele confessasse, as coisas iriam melhorar. Quando ele olhou, para o confessionário, ele viu que o confessionário parecia um guichê de banco, né? E o altar tinha se transformado num cofre. E o missal, né, que é o livro lá da missa, ele também era um livro de ouro, né? Como se fosse um livro de notas, de rendimento, de contabilidade. E aí ele olhou para a imagem da Virgem Maria, a imagem era de ouro. E aí ele começou a orar, né? Mas aí tudo que ele olhava era ouro, né? E ele olhou para o sacerdote, o cálice sagrado era dourado, as hóstias eram moedas, e ele procurou, assim, ele viu que tudo que ele olhava, o que ele tocava, o que ele pensava era feito de ouro, porque a mente dele estava cristalizada apenas na questão do dinheiro, de juntar bens materiais. Então, esse texto ele nos mostra que é imprescindível compreender que depois da morte do corpo físico, nós prosseguimos desenvolvendo os pensamentos que cultivávamos na experiência carnal, né? A ideia fixa pode operar a indefinida estagnação da vida mental no tempo. Por isso que é importante a gente perceber, né, que a gente precisa de uma mudança, né, encarar de frente as nossas fraquezas, né, a gente tem que ter um autoconhecimento, para a gente saber identificar onde a gente precisa melhorar, e não só ir vivendo a vida no automático, né? E deixar que esses pensamentos ruins afetem a nossa vida, né? Então, todo bem é expansão, crescimento e harmonia, e todo mal é condensação, atraso e desequilíbrio. Então, a gente precisa reconhecer que quando a gente deixa a vida, né, na Terra, a gente leva para o outro lado as mesmas paixões, as mesmas virtudes ou os mesmos defeitos que temos aqui. Então, por isso que nós temos que tentar essa mudança, né, todo dia. Então, a nossa mente, ela é um soldado em luta, né? A gente sabe que às vezes a gente falha, na condução do nosso pensamento, mas que a gente tem que tentar se desvencilhar disso enquanto estamos na Terra ainda, né? Porque enquanto o espírito está preso no corpo, né, é mais fácil. E depois que a gente desencarna, né? Aí toda essa questão dos nossos sentimentos de egoísmo, de ódio, de revolta, né? De fanatismo, de vingança, ou de paixão desenfreada, ou vício, tudo isso aumenta muito, né? A percepção, como eu falei, no começo.
E aí essa fixação, ela pode acontecer em em diversas questões, não só na questão do dinheiro, como exemplificou essa história, mas em várias outras também, como pessoas que é, se apaixonam loucamente por outra pessoa e cometem crimes, né? Acabam sujeitando a pessoa que ela diz que ama a situações de vergonha, de dor, de sofrimento, né? Por um sentimento que ela acha que é amor, mas na verdade acaba sufocando a outra pessoa. Então, assim, nos acertos, esse texto está no capítulo 25, né? Se fracassa, volta horizontalmente nos acertos da morte para a retaguarda, onde se confunde com o desajustado de toda espécie para indeterminado período de tratamento. Em qualquer frente de luta terrestre, a retaguarda é a faixa atormentada dos neuróticos, dos loucos, dos mutilados, dos feridos e dos enfermos de toda casta, né? Então, assim, para que a gente consiga, né, ter um certo equilíbrio, a gente precisa concentrar o nosso pensamento em coisas boas, né? Não ficar pensando, levando o nosso pensamento, para pensamentos de desarmonia. A gente precisa ter uma certa vontade, né? Porque só a partir da nossa vontade é que a gente pode começar a sair desses momentos de desequilíbrio. No capítulo também ele fala sobre o tempo, né? Que o nosso tempo, ele é aquilo que nós fizermos dele, né? Então, se a gente usa o nosso tempo para coisas boas, né? Esse tempo, às vezes, quando estamos, por exemplo, de férias, viajando, né? Ou um momento com a família, o tempo passa muito rápido, né? Mas quando a gente está doente, né? Em sofrimento ou passando por alguma dificuldade, o tempo parece parado, né? Então a gente precisa se esforçar, né? Sair dessa câmara lenta da angústia, dessa ideia aflitiva. Quando a gente percebe que nós estamos ficando presos, né, em sentimentos ruins, em ideias fixas, cabe a nós mesmo essa mudança, né? De mudar o nosso pensamento, de mudar a nossa vibração, de pensar em alguma coisa que nos tire daquele sentimento ruim, né? De fazer uma oração. E é muito importante também, assim, a gente não deixar que o nosso tempo seja ocioso, né? Que a gente possa colocar a nossa energia para fazer o bem, para trabalhar em função do outro, porque problemas todos vão ter, né? E se a gente ficar só com a ideia fixa no problema, a gente acaba não resolvendo o nosso problema e também não fazendo nada para ajudar a outra pessoa. Então, o tempo, ele como se cristaliza dentro de nós, porque passamos a gravitar em espírito em torno de um ponto nevrálgico de nosso desajuste. Eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo, que ele fala que todos nós temos esse ponto nevrálgico de desajuste, que por algum gatilho ele pode né, ser despertado. Então, às vezes, assim, a gente nem conhece esse nosso ponto nevrálgico. Para algumas pessoas, esse ponto é juntar dinheiro, para outras pessoas, herança, divisão de herança, para outras pessoas, um relacionamento, né? Então, todos temos um ponto nevrálgico e a partir de uma perturbação, né, de uma paixão ou de um estado de tristeza, depressão, desânimo, ou ciúme, ou vingança, esse ponto ele pode ser desperto, né? E pode impedir a nossa marcha no nosso caminho, né? Então, todos nós estamos suscetíveis a passar por isso em algum momento da nossa vida. No livro Ação e Reação, também conta o caso do Antônio Olímpio e seu filho Luiz, né? Depois da morte do pai do Antônio Olímpio, ele e os dois irmãos, eles receberam uma fazenda como herança. Só que os planos deles eram diferentes para essa fazenda. E o Antônio Olímpio era o irmão mais velho. E ele tinha planos, né, que não, e os irmãos dele não queriam partilhar esses planos dele. Então ele planejou o assassinato dos dois irmãos.
Então, ele deu bebida alcoólica para os dois irmãos e convidou os dois a fazerem um passeio de barco na fazenda, né? Só para inspecionar o lago mesmo. E aí, quando ele percebeu que os irmãos já estavam embriagados, né? Ele balançou o barco e os irmãos dele, os dois caíram na água, né? Começaram a se debater, a pedir por socorro e ele ignorou o pedido, né? De ajuda dos irmãos e foi embora e deixou que os dois morressem lá no barco. Chegando lá na beira do lago, ele chegou todo desesperado, dizendo que tinha acontecido um acidente, pediu ajuda, né, para o pessoal que trabalhava na fazenda, foram tentar achar os corpos, mas eles não conseguiram encontrar. Então, aí, no caso, como os irmãos dele eram ainda solteiros, não tinham esposas nem filhos, aí ele herdou a fazenda toda para ele. E ele era um homem casado, teve um filho, né? E a fazenda ficou para esse filho dele. Mas ele nunca conseguiu ser feliz, porque a mente dele ficou presa no remorso de ter assassinado os dois irmãos, né? E quando esses irmãos dele morreram, eles começaram a atormentar a esposa, né? Que era a Alzira, e ela foi levada à loucura também, e acabou suicidando nesse mesmo lago, né, que os dois irmãos foram mortos. Então ele gozou a fortuna, né, que ele herdou dos irmãos e perante as outras pessoas ele era uma pessoa boa, né, ninguém sabia que era ele que tinha provocado a morte dos dois irmãos. Ele ficou viúvo, é, usou a viveu com a fortuna, né, deixada pelo pai e pelos irmãos, né? Só que depois da morte dos irmãos, eles começaram a, a, a continuaram lá na casa, né, procurando uma vingança contra ele e conseguiram, né, fazer a esposa se suicidar. E quando ele morreu, os irmãos dele levaram ele para ser torturado e prenderam ele, né, numa câmara lá e ficaram torturando ele por uns 20 anos, né? Então ele foi resgatado, foi levado para a Mansão da Paz, né, com a ajuda da ex-esposa, da Alzira, que já tinha se recuperado. E os irmãos dele ficaram muito bravos porque ele foi recuperado lá do local onde ele era torturado, né? E quando isso aconteceu, eles viraram toda o seu sentimento de vingança para o filho dele, que ainda estava encarnado. E o Antônio Olímpio, mesmo ele sendo resgatado lá para a Mansão da Paz, ele ainda continuou dormindo, porque ele não tinha condições de acordar, mas, assim, quando eles tentavam dar um leve despertamento para ele ainda continuava fixo na ideia do barco, ele só conseguia enxergar o barco que ele tinha usado para cometer o assassinato dos irmãos. Então, a mente dele ficou cristalizada durante mais de 20 anos, né, nessa cena do barco afundando lá no lago. E aí ele ficou preso nessa ideia da embarcação. E, enquanto isso, como os irmãos dele não tinham mais acesso a ele, né? Aí eles foram atrás do filho. Então, aí os irmãos dele levaram várias pessoas, vários espíritos, né, que estavam na mesma vibração deles, procurando vingança, ou espíritos que também eram avarentos e gostavam muito do dinheiro, e levaram todos eles lá para a fazenda, né? E eles começaram a colocar na ideia do Luiz, né, que era o filho do Antônio Olímpio, a questão dele também guardar dinheiro, não se importar com o que os funcionários estavam precisando, nem de fazer usar o dinheiro para ajudar alguém que precisasse. Ele só pensava em juntar e juntar e juntar e comprar as fazendas em volta, né, e participar de leilão e ir juntando mais fazendas e mais dinheiro. E eles estavam deixando, o filho também estava ficando enlouquecido, né? Mas, assim, o filho não era somente uma vítima dos tios, né? Ele também tinha o pensamento dele cristalizado na ideia do dinheiro. Então, era muito fácil
para os tios obsidiarem ele, porque ele estava sempre na mesma vibração dos tios, né? Então, ele não era uma vítima, era uma pessoa que estava vibrando na mesma frequência. Então, quando o Luiz ele se desligava do corpo, né, ele ia, até desligar do corpo, ele ia lá, conferia o dinheiro, ele ia juntando dinheiro nas gavetas dos armários lá na fazenda que ele morava, né? E ele tinha pensamentos também vulgares, né? E só pensava nessa ideia central de juntar dinheiro, de favorecer os seus propósitos, de acumular riqueza. Aí ele, os amigos da mãe, né, que era a dona Alzira, juntamente com o André Luiz, o Aulus, eles foram tentar ajudar o Luiz, né, que era o filho, a se livrar dessas ideias. Bom, assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista, e a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Então, foi nesse ponto que eu falei sobre o ponto nevrálgico, né? Porque quem só pensa no crime atrai os espíritos que também são criminosos. Por isso que eu falei que o Luiz também não era só uma vítima dos tios, né? Ele estava ligado aos tios pelos pensamentos, né, coincidentes. E se ele tivesse, no momento de pensar numa coisa boa, numa elevação moral, talvez os tios não tivessem tanta facilidade, né, de estarem obsediando. Então, conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, isso foi o tio dele que disse. É muito fácil superalimentar com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação, e criando outros que lhe superponham, nutrindo-lhe desta forma a fixação mental. Então, os dois tios, né, o Leonel e o Clarindo, eles tinham participado de uma escola de vingadores. E lá nessa escola, eles aprenderam, né, a fixar uma ideia é, na cabeça daquela pessoa que eles queriam obsediar, e eles comentaram que era uma coisa muito fácil, porque era só achar o ponto nevrálgico da pessoa e superexcitar esse pensamento, né? Que aí eles iam somente robustecendo, criando imagens mentais, como se fosse uma TV, jogando, eles só iam ampliando as imagens que o próprio Luiz já ia criando na cabeça dele, né? Então, eles só iam aumentando e dando corda, né, para as questões que o próprio Luiz ia criando. E aí o Leonel, que era um dos tios, né, ele concluiu: cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Né? Então, logo depois, ele colocou a mão sobre a fronte do Luiz e, mantendo-se em profunda tensão do hipnotizador, governando a presa. Aí o Luiz começou a falar de outras terras, né, que seriam suas. Então, ele queria comprar as terras do vizinho e ele demonstrava que ele queria pegar as terras que o vizinho ia colocar num leilão, né? Então, ele mentalizava, o Leonel mentalizava a tela e aumentava essa ideia, esse fanatismo, essa vontade, né, então, o campo mental do hipnotizador, que cria no mundo da própria imaginação, né, as formas, pensamentos que deseja exteriorizar. Então, é algo semelhante à câmera da imagem da TV, né, um transmissor, quando esse dispositivo é idêntico. Então, assim, a imagem que vinha na cabeça do Luiz coincidia com a imagem que o Leonel criava na cabeça dele, e eles só iam aumentando esse desejo do Luiz de ter cada vez mais. Então, quando nos desvencilhamos desses pensamentos de flagelação e derrota, né, através do trabalho constante pela nossa renovação e progresso, transformamos-nos em fantasmas de aflição e desalento, mutilados em nossas melhores esperanças ou encafurnados em nossas chagas íntimas, né? E
Quando a morte nos surpreende nessas condições, acentuando-se-nos a experiência subjetiva, se a alma não se dispõe ao esforço heróico da suprema renúncia, com facilidade, emaranha-se nos problemas da fixação, atravessando anos e anos, e por vezes séculos, na repetição das reminiscências desagradáveis, das quais se nutre e vive. Então, assim, a pessoa, quando ela está cristalizada com uma ideia, né, na mente, ela pode ficar anos e anos com essas ideias, né? E eu vi também numa palestra do Haroldo, ele falando que, às vezes, a pessoa fica tanto tempo, com essa ideia cristalizada, que só quando ele começa a surgir uma pequena vontade, ele começa a se entediar no mal, aí começa a surgir uma vontade de mudança, né? É que ele começa a ter uma mudança ou uma ajuda para sair desse estado, porque não tem como outra pessoa ir lá e tirar ele desse estado de fixação mental, né? E ele não se interessa por nenhum outro assunto, ele fica lá cristalizado na dor, na ociosidade, no ódio, né? Ele não consegue se desvencilhar. Então, quando ele começa a sentir um tédio, né, ele vê que está anos e anos fazendo a mesma coisa, aí se acontece uma pequena chama, né, de uma mudança, aí alguém pode estender a mão para que ele consiga sair desse estado, né, é quase vegetativo. No mundo maior também traz um outro exemplo de fixação mental, né? Dois homens trabalhavam juntos numa grande cidade, entregues ao comércio de quinquilharias. O homicida desempenhava funções de empregado da vítima desde a infância e, atingida a maioridade, exigiu do chefe, que passará a tutor, o pagamento de vários anos de serviço. Negou-se o patrão terminantemente a satisfazê-lo, alegando as fadigas que vivera para assisti-lo na infância e na juventude, né? Então, ele era tipo um pai para ele, né? Ele criou ele na casa dele, deu emprego, tudo, e aí ele achou, assim, que ele tinha que receber por tudo aquilo que o pai não tinha pago para ele em espécie, né? E o pai de criação falou, não, eu te tratei como um filho, você morava na minha casa, tudo que você sabe fui eu que te ensinei, né? Então, aí eles discutiram e aí ele acabou assassinando, né, o pai. E, assim, aquelas trocas de, de palavras rudes, né, vibrações de cólera, acabaram fazendo com que ele perdesse a razão, né, e cometesse o crime. Então, a obsessão do encarnado sobre o desencarnado, ela pode ser mais rara de acontecer, né? Mas as criaturas humanas em geral, por desconhecimento também, elas vinculam-se obstinadamente aos entes amados que as precederam no túmulo. Então, a obsessão, ela não vem só do desencarnado, né, para o encarnado. Às vezes, a pessoa que está encarnada também fica chamando, né, fica o tempo inteiro maldizendo porque o outro foi embora, né? E essas expressões desse amor egoísta e possessivo, por parte dos que ainda estão na carne, né, também redundam em fixação mental naqueles que desencarnaram, né? Então, essas emissões constantes de dor, de revolta, remorso, desequilíbrio, elas acabam imantando o recém-desencarnado, né, aos que ficaram na Terra. Então, eles não partem, eles ficam lá na casa, né, achando que estão lá para fazer o bem, para ajudar, para fazer companhia, mas eles acabam fazendo mal, né, para a pessoa, mesmo sem querer. Às vezes eles acham que a pessoa que ficou encarnada precisa ainda da proteção deles, né, que eles não conseguem levar a vida sozinhos, e isso acaba criando um vínculo, né, que vai atormentar os dois lados. Então, o idêntico processo se verifica quando o sentimento que domina o encarnado é o ódio, né, a revolta. É bastante comum que os herdeiros, por exemplo, quando eles ficam insatisfeitos com a partilha dos bens,
eles se fixem também mentalmente no desencarnado, né, com seus pensamentos de inconformação e rancor. Então, essas disputas de herança, geralmente elas afetam também, né, a pessoa que acabou de encarnar. E às vezes ela fica com uma fixação mental nos bens que ficaram, né, nos herdeiros. É, ele às vezes até tenta atrapalhar a divisão da herança, atrapalhar a venda de algum imóvel, atrapalhar a divisão e acaba provocando brigas, discussões na família, né? Então, assim, toda essa tratativa, a gente precisa começar a fazer o nosso treinamento, né, para o desencarne, enquanto a gente está aqui agora, porque depois vai ficando cada vez mais complicado. Então, a mente estacionária na deserção da lei, durante o repouso habitual em que se mobiliza, além do túmulo, ela sofre angustiosos pesadelos, despertando quase sempre em plena alienação, que pode persistir por muito tempo, cultivando apaixonadamente as impressões em que julga encontrar a própria felicidade, né? E qual é o remédio mais adequado nessa situação, né, de alienação? Né? Então, muitas vezes, eles respondem lá no capítulo, né, o orientador. Muitas dessas almas desorientadas, por fim, se entediam no mal e procuram a regeneração por si mesmas, ao passo que outras, em nossas tarefas de assistência, acordam para as novas responsabilidades que lhe competem no próprio reajuste. Então, assim, muitas, durante o tempo que elas estão em fixação mental, igual eu já tinha comentado antes, elas se entediam, né, e começam a procurar uma melhora, mas outras não. Elas ficam séculos e séculos lá estacionadas e elas só vão acordar para o reajuste em uma nova encarnação, né? Elas vão reencarnar, ainda no processo da fixação. Compreendido desse modo, mais uma vez, e sem qualquer obscuridade, que somos naturalmente vítimas ou beneficiários das nossas próprias criações, né? Segundo as correntes mentais que projetamos, escravizando-nos a compromissos com a retaguarda de nossas experiências ou libertando-nos para a vanguarda do progresso, conforme nossas deliberações e atividades em harmonia ou em desarmonia com as leis eternas. Então, aqui está dizendo que nós somos os responsáveis, né? Nós somos ou vítimas ou beneficiários das nossas próprias ações. Então, de acordo com a vida que nós vamos vivendo nessa encarnação e com os nossos pensamentos, né? Que a gente sabe que não é fácil controlar, né? Os nossos pensamentos, mas a gente precisa se esforçar, né? Para começar a ter um controle enquanto ainda estamos aqui na vida encarnada. Ele fala assim: a experiência no corpo de carne, em posição difícil, é semelhante a um choque de longa duração, em que a alma é convidada a restabelecer-se. Para isso, tomamos o concurso de afeições do interessado que o asilam no templo familiar. Então, por exemplo, a pessoa que está lá em fixação mental, né? Às vezes ela não fica lá anos, anos, séculos, não consegue se libertar. Então, os espíritos amigos, né? Se dispõem a retornar, a recebê-la como filho, por exemplo, irmãos, né, avós, para tentar ajudar essa pessoa que eles amam, né, que eles conviveram em outra vida, para ver se eles conseguem, ajudar essa pessoa a se livrar dessa fixação mental. Então, isso acontece no asilo familiar, né? Aí ele pergunta, mas nesses casos, a reencarnação será compulsória, assim como o ato de violência? Aí ele responde: quando surge um louco na nossa casa, não passamos a assumir a responsabilidade do tratamento? Aguardaremos qualquer resolução do alienado mental no que tange às medidas indispensáveis à restauração do seu equilíbrio? É certo que nos cabe o dever de honrar a consciência livre, capaz de decidir por si mesma nos variados problemas da luta evolutiva. Entretanto, à frente do irmão irresponsável e enfermo, a nossa colaboração significa amizade fiel, ainda que essa colaboração expresse doloroso processo de reequilíbrio em seu favor. Então, o espírito que ele está em fixação mental após
a desencarnação, muitas vezes ele não tem condições de escolher se ele quer reencarnar, ele está lá com a ideia fixa, né, naquela vingança, ou no dinheiro, ou no amor, e ele não consegue nem pensar em outra coisa, ele esquece o próprio nome. Então, assim, a espiritualidade, ela não abandona o espírito à própria sorte, né? Cabe a quem está lá é, ajudar esse espírito, né? Ele, as pessoas que o amam, a decidir aonde ele vai reencarnar novamente, né? Então, assim, ele tá, é como se fosse uma pessoa doente, é um enfermo, né? Então, ele precisa da colaboração daqueles entes amados, né? Para ajudar nesse processo de reequilíbrio. E esse processo não é um processo simples, que ele simplesmente ele vai ficar 2 séculos em fixação mental, e aí ele reencarna e nasce uma pessoa normal. Não, não é assim que acontece. Então, quando esses espíritos eles são encaminhados, né, para a reencarnação, esses espíritos desajustados, muitas vezes o soerguimento deles é vagaroso, né? Então, às vezes, são várias encarnações para que eles possam conseguir sair dessa fixação, né? Aí eles falam, podemos comprovar isso no estudo das crianças retardadas, né? Das crianças são especiais, né? Que elas têm processos dolorosos, né? Na carne. Então, assim, somente o extremado amor dos pais e dos familiares que vai dar um aconchego, né, para esses entezinhos, que eles às vezes demoram anos aqui na matéria densa, né, são torturados com essas ideias, né, e às vezes a gente acha que é injustificável aquela situação, né, a gente acha injusto, mas não existe injustiça, né, divina. É, e os pais, né, os pais geralmente eles fazem de tudo, né, para dar uma vida normal para essas crianças que ainda estão nesse processo, né, de saída de tantos anos, né, nessa fixação mental. Então, é possível auscultar ainda a verdade da nossa assertiva nos chamados esquizofrênicos, né, nos paranoicos, que eles perderam o senso já das proporções, situando-se em falso conceito de si mesmo. Então, ele diz lá no capítulo que quase todas as perturbações congeniais da mente na criatura reencarnada dizem respeito a fixações que lhe antecederam a volta ao mundo. Não, então, em muitos casos, né, esses espíritos eles vão tendo uma recuperação gradativa, né? Eles precisam de várias vidas para conseguirem essa recuperação, né? Então, a terapêutica da reencarnação, né? As exigências domésticas, o carinho da família, né? Os cuidados, aos poucos, eles vão conseguindo se libertar, né? E todo esse amor que as crianças vão recebendo, né? Ao longo dessas novas encarnações, vai promovendo essa cura, né, dessas psicoses. Aí na pergunta 479 do Livro dos Espíritos, ele fala: a prece é meio eficiente para a cura da obsessão? Ele responde: a prece é, em tudo, um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então, não adianta só a gente ficar em oração, em oração, em oração, né? Se a gente não consegue desvencilhar daquilo que foi a causa, né? Então, a gente tem que procurar mudar os nossos pensamentos, né? E trabalhar, né, na obra. Às vezes, quando você tira o foco de um problema e começa a ajudar aqueles que precisam, você começa a, a ver a vida de outra forma. E, às vezes, um problema que você via, você achava que era um grande problema, quando você vai convivendo com pessoas que estão passando pela mesma coisa que você,
né, ou por problemas até piores, você começa a ver que todos vão ter um problema, né? Então, quando a gente tira o foco daquela nossa monoideia, né, aí a gente começa a receber a ajuda, né, divina, a ajuda de Deus, de Jesus, da espiritualidade, para que a gente consiga, né, desvencilhar dessas tipo de obsessão. É, é por isso que o André Luiz, né, ele fala: fixe a atenção em tudo que seja útil e nobre, bom e belo, e não se desvie, porque no repouso dos braços, quando chega o problema da hora vazia, os semeadores do mal encontram larga oportunidade ao plantio da discórdia e da incompreensão, né? É por isso que a gente sempre escuta o orar e vigiar, né? Porque quando a nossa mente está vazia, a gente começa a criar esses pensamentos, focar nas coisas ruins da vida, né? Então, a gente precisa estar sempre vigiando, né, os nossos pensamentos, a gente precisa estar sempre com os nossos braços em trabalho para que quando aconteça de alguém que a gente já tenha prejudicado em outra vida, nos encontre, ele não encontre um terreno fértil para plantar a discórdia, né, e a incompreensão. Se ele encontrar o nosso coração tranquilo, né, o nosso coração em paz, talvez ele não consiga colocar na nossa vida aquele mal que ele deseja, e talvez até nós consigamos tirar dele, né, essa ideia da vingança, né, da maldade, porque essa ideia da vingança e da maldade, ela não vai trazer problemas só para o obsidiado, né? Eu acho que quem mais sofre é aquele que está obsediando, né? Porque ele tem aquele sentimento ruim que ele não consegue se desfazer. É como se ele estivesse segurando uma panela quente que causa dor, né, nele, mas ele não consegue soltar. Então, isso acaba trazendo mais dor para ele do que para a panela que está quente, né? Então, é uma dor que atinge os dois lados. Então, lembremos aqui as palavras de Jesus no versículo 35 do capítulo 12, no Evangelho do Apóstolo João. Avançai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos alcancem, porque todo aquele que caminha nas trevas marchará fatalmente sob o nevoeiro, perdendo o próprio rumo, né? Então, assim, a gente tem que aproveitar os momentos, né, que a gente tem luz, que a gente tem oportunidade, né, de estar aqui hoje, por exemplo. Quantas pessoas, né, estão aqui hoje, tendo a oportunidade de conhecer sobre esse assunto? E quantos outros não estão tendo, né? Então, a gente tem que aproveitar toda essa luz, né, que nos está sendo oferecida agora, né, para a gente não caminhar nas trevas e para a gente ajudar aquelas pessoas que estão próximas a nós, mas que ainda não aceitam, né, a ideia, que não aceitam o evangelho ainda, mas a gente sempre acha um jeitinho, né, de levar uma palavra para aqueles que ainda estão reticentes, né? E para as pessoas que vêm até nós procurando ajuda, a gente sempre pode levar uma luz, levar uma palavra amiga. E era isso que eu tinha para falar. O meu era só um capítulo, e no último slide eu coloquei as referências dos livros que eu usei para preparar a apresentação. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Na próxima semana, a Laura vai fazer a exposição do capítulo 26 para nós.